Olá, bom dia para você. Nós estamos ao vivo aqui direto da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração, em Brasília, para mais uma editoria ADM Entrevista, um bate-papo que hoje recebe com muito carinho o diretor da Câmara de Formação Profissional, Mauro Kreutz. Mauro Kreutz, seja muito bem-vindo, bom dia e obrigado pela sua presença. Muito bom dia, saúdo a todos os meus colegas administradores e administradoras do Brasil e aos demais colegas de profissão. Vale lembrar que esse bate-papo começa com o tema ONECAD, que significa Observatório Nacional de Egressos de Curso de Administração. Sem me alongar muito, vamos às perguntas, Mauro. O programa foi desenvolvido pelo CFA e permite avaliar e identificar profissionais registrados nos CRAs com vínculo empregatício. Mas não é só isso, né? Não, claro que não é só isso. Na verdade, o ONECAD é um sonho acalentado há muitos anos e que finalmente pôde se tornar realidade agora na gestão do presidente Wagner Siqueira. Saber, em primeiro lugar, aonde estão os nossos registrados no sistema CFA-CRAs. E mais do que isso, aonde estão os egressos dos cursos de administração. Dessa forma, a gente elaborou um protótipo norteador e esse protótipo norteador ele tem duas fases. A primeira fase teve duas etapas que terminamos agora. Na primeira fase, na primeira etapa da primeira fase, nós aplicamos o ONECAD ao banco de registrados e também ao banco de cancelados. E agora vamos iniciar a segunda fase, que é exatamente em parceria com os CRAs, com as instituições de educação superior que têm cursos de administração. As instituições não sabem onde estão os seus egressos, assim como nós não sabíamos onde estavam os nossos registrados. Hoje a gente sabe onde eles estão, o que fazem, quanto ganham, enfim, a gente conhece a sua mobilidade socioeconômica e profissional. E isso é bom para os profissionais de administração. É bom para os profissionais, é bom para o sistema e vai ser excelente para as instituições de ensino, até porque elas vão poder saber se os seus projetos pedagógicos realmente estão entregando profissionais que têm uma inserção competitiva no mercado de trabalho. Se são pessoas vitoriosas, se são pessoas exitosas, se essas pessoas com a formação que receberam realmente conseguem ter uma ascensão profissional, um destaque profissional no mundo do trabalho. E de que forma o ONECAD vai aumentar a qualidade dos cursos? A partir do momento em que nós conseguimos gerar feedback sobre o egresso. Vamos imaginar, por exemplo, que os egressos dos cursos de administração de uma determinada instituição de educação superior têm no seu projeto pedagógico um perfil de egresso para formar para a indústria. No entanto, o ONECAD vai mostrar que esses egressos estão sendo absorvidos pelo setor de serviços. Isso poderá implicar em revisar o projeto pedagógico e adequá-lo realmente ao perfil do egresso e ao perfil do mercado de trabalho que os absorve. Entendi. E onde que estão esses administradores? Onde que eles estão no mercado de trabalho, a maioria deles? Curiosamente, o ONECAD mostrou que mais de 60% dos profissionais de administração atuam no setor de serviços. E no setor de serviços, por ser expressivos, mais de 60%, nós abrimos ele e constatamos de que quase 20% atuam no setor de varejo. E certamente eles foram formados não para atuar em serviços e muito menos no varejo, o que mostra um equívoco formativo. Portanto, o ONECAD pode ajudar a realinhar projetos pedagógicos dos cursos de administração do Brasil. Perfeito. Então já falamos sobre o ONECAD, tem vários assuntos para serem tratados aqui. Vamos passar para o programa de certificação profissional aqui em administração. Para quem não sabe, o que significa esse programa de certificação profissional em administração? A certificação profissional é um programa que está muito aderente ao momento contemporâneo do mundo do trabalho e do mundo corporativo. Hoje em dia, exames de proficiência, de suficiência, de ordem, fazem parte, com toda a vênia, do passado. O mundo corporativo, o mundo do trabalho hoje,
ele se ancora em cima das certificações. Tanto é que nós temos muitas certificações pelo Brasil e pelo mundo e surgem a cada dia novas certificações, porque a certificação é um tema perfeitamente alinhado às novas demandas do mundo das corporações. A nossa certificação profissional, ela se alinha a essa modernidade, a esse mundo contemporâneo. E ela foi concebida exatamente para que nós possamos aferir competências profissionais nas áreas da administração que seja uma garantia de entrega às corporações de profissionais que possam entregar resultados satisfatórios e que atendam aos anseios das corporações e, ao mesmo tempo, que esses profissionais em administração certificados tem uma melhor mobilidade profissional, tem um destaque profissional, tem uma ascensão profissional melhor. Então, há uma assertividade muito grande na certificação. E são quantas áreas nesse programa? Hoje nós estamos certificando 5 áreas. Nós temos a área de recursos humanos, marketing e vendas, finanças, produção, materiais e logística. Mas estão vindo mais 3 novas áreas. Ano que vem. Ano que vem nós vamos começar a certificar também a gestão da saúde, que é uma área importantíssima, onde nós precisamos inserir os profissionais da administração. A saúde é um tema social muito delicado, muito sensível e que nós precisamos colaborar para que a gestão da saúde melhore, tanto na gestão privada quanto na gestão pública. Outra área que também será objeto da certificação será sistemas e métodos e também a gestão pública, onde a profissão já tem atuado de forma muito relevante com o IGM e com o GESAI também. E como que é feito, diretor, essa verificação desse conhecimento, por exemplo? Nós temos um parceiro absolutamente importante, com uma credibilidade nacional e internacional, que não necessita de apresentações, que é a Fundação Getúlio Vargas. Quando nós apresentamos o programa da certificação para o presidente da Fundação Getúlio Vargas, para o presidente Carlos Ivan, ele de pronto acreditou no programa e se tornou nosso parceiro. Portanto, cabe aqui dizer também que a certificação profissional do CFA tem a chancela da Fundação Getúlio Vargas. E nós reunimos as melhores cabeças, as melhores inteligências e ficamos mais de 10 meses elaborando com essas inteligências da Fundação Getúlio Vargas um banco de questões que venha a aferir não só conhecimentos, mas que venha a aferir competências profissionais nessas 5 áreas, Paulo. Isso é muito importante. E como é que a gente consegue aferir competências profissionais mediante uma prova? Usando a taxonomia de Bloom. Pela taxonomia de Bloom, nós conseguimos avaliar os conhecimentos pertinentes em cada área, as habilidades necessárias em cada área e os comportamentos. Por trás do banco de questões existe também um software muito inteligente, ancorado em algoritmos muito bem elaborados e que, na medida em que o candidato estiver fazendo a prova, ele está sendo avaliado por esse algoritmo de forma muito sensível, de forma muito específica, em todos os detalhes que as questões o remetem. Trocando em palavras, seria uma parceria de excelência para os profissionais de administração? Uma parceria de excelência com 2 entidades absolutamente reconhecidas na sociedade brasileira, que é o Conselho Federal de Administração e também a Fundação Getúlio Vargas, que juntos certamente vão trazer novos tempos para o mundo corporativo. Nós temos dialogado fortemente com os empregadores, com a Confederação Nacional da Indústria, com o Sistema FEComércio, com a Confederação dos Jovens Empresários, e eles têm realmente aderido à certificação profissional, porque conseguem ver na certificação uma maior garantia e assertividade desde a contratação de profissionais, na sua capacitação e também na garantia de entrega de resultados mais satisfatórios a essas empresas.
Diretor, para deixar claro, essa certificação não é para assustar o profissional, muito pelo contrário, é para ajudar e mostrar que ele sim tem um conhecimento e ele pode atuar de fato com toda excelência no mercado de trabalho. Exatamente. É, na verdade, uma distinção profissional. A certificação, ela permite distinguir o profissional entre um profissional certificado e um profissional não certificado. Ao mesmo tempo, a certificação também permite aos profissionais de administração terem um autoconhecimento. Eu, por exemplo, eu faço a prova de certificação em uma das áreas e chego à conclusão de que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a minha formação, eu preciso fazer um upgrade dela e, portanto, isso também me indica e me sinaliza aonde e como eu posso melhorar a minha performance formativa e, portanto, também a minha performance profissional em termos de competências objetivas nestas 5 áreas da administração. Uma pergunta curiosa, como funciona essa prova? Questões objetivas? Como é que é essa prova? Bom, a certificação profissional, ela é toda online. O candidato entra no site, faz a sua inscrição, recolhe a sua taxa, ele agenda a sua prova numa dos mais de 300 locais onde a FGV aplica a prova. Ele pode levar a calculadora financeira para fazer a prova e ele vai lá e são 50 questões, randomicamente escolhidas na sua respectiva área de escolha, e essas questões, apesar de serem objetivas, elas foram novamente, repito, elaboradas para aferir competências profissionais. Isso quer dizer, cada questão foi elaborada para verificar o seu conhecimento na área, a sua habilidade na área e o seu comportamento na sua respectiva área, usando a taxonomia de Bloom. E como que esse edital, como é que eu faço essa inscrição? Existe um link, uma página? Sim, entra no site do CFA, www.cfa.org.br, lá está o banner da certificação, ele pode entrar via smartphone, via note, via iPad, como ele quiser, acessa a certificação, faz a sua inscrição, é tudo autoexplicado, muito tranquilo, não há nenhum problema. E escolhe a data, a hora e o local para fazer a sua prova, faz a sua prova e já lhe terá o seu resultado e, na sequência, ele recebe o seu certificado expedido pelo CFA e pela Fundação Getúlio Vargas. Já se tem uma média de quantos profissionais já foram certificados por esse programa? Veja, muitos já aderiram. Certificados até agora nós temos apenas 2 que conseguiram lograr êxito nas respectivas avaliações. São 2 colegas, curiosamente, da Bahia, e que já receberam o seu certificado como profissionais certificados pelo CFA e pela FGV. Bem, o diretor da Câmara de Formação Profissional, Mauro Kreutz, já disse, mas eu vou repetir, o edital pode ser acessado em www.certificacão.cfa.org.br. E agora vamos falar sobre o tema Educação, perfil do administrador, com o diretor da Câmara de Formação Profissional, Mauro Kreutz, que está aqui conosco. Mauro, vamos à primeira pergunta então. Há menos de 2 meses das eleições, como a população pode avaliar as promessas dos candidatos em relação ao modo que pretendem administrar o Brasil? Bem, eu acho que convém ressaltar que a democracia tem esse privilégio. A gente pode, periodicamente, se recuperar de equívocos que a gente cometeu no passado. E estamos na véspera novamente de um grande momento democrático, uma grande festa da democracia brasileira, que são as eleições. Eu chamo a atenção de que, nesse momento, a gente tem que ter um olhar um pouco mais ampliado. Nós precisamos ver qual é o projeto de nação, não só de governo, mas de nação que os candidatos têm para o Brasil. Porque quando a gente fica só olhando o projeto de governo, ele tem um escopo muito restrito. O que vale, na verdade, é o projeto de nação, ou seja, qual é a visão dos candidatos sobre a nação que nós queremos ser, que nós precisamos ser, para que o povo brasileiro tenha um país
que seja melhor do que é hoje. Esse é o tema central. E isso que eu chamo a atenção. Quer dizer, qual é o projeto de nação que nós temos para este país chamado Brasil? E qual que é o papel da gestão pública nesse contexto? Estar a serviço desse projeto de nação e não ser um fim em si mesmo. Porque o que a gente tem assistido historicamente é que a governança pública acaba sendo um fim em si mesmo. Ou atende a grupos específicos, ou a projetos pessoais, ou a grupos de poder. Não, não pode ser assim. A governança pública, ela está a serviço de um projeto de nação. Ela não é autônoma em si mesmo. Ela está a serviço da nação, portanto, a serviço do povo, porque não há nação sem povo. É o Estado em favor da administração e nunca... é o Estado em favor do cidadão e nunca o cidadão em favor do Estado. Exatamente, porque hoje nós temos uma inversão. Parece que a sociedade virou refém do Estado, quando deveria ser o contrário. Mas isso acontece porque está tudo solto, tudo fica muito acidental e a gente fica refém de promessas muito casuísticas, muito interesseiras e que não se cumprem, porque todas elas estão deslocadas ou desalinhadas ou sem a convergência estratégica de um projeto de nação. Qualquer país sério sabe o que quer ser e sabe o que não quer ser. Está na hora do Brasil, enquanto nação, definir o que ele quer ser, no tocante à sua soberania nacional, no tocante às suas riquezas estratégicas, em especial no tocante à educação que ele deve oferecer em todos os níveis, para que tenhamos um povo alinhado, educado, formado para este projeto de nação e não para projetos de governo. Chamando a atenção, é preciso que esses papéis fiquem muito bem claros, né, diretor? Exatamente, tem que ficar muito esclarecido, sob pena de novamente nós sermos reféns de promessas vazias, casuísticas, que sempre agradam na época da campanha, mas que nunca se concretizam após campanha, e a gente fica passando ano após ano, a gente vê essas tragédias em todos os níveis aumentarem. E isso é muito triste. Está na hora do Brasil desenvolver um projeto estratégico de nação, usando as ferramentas da administração para desenvolver este país enorme, belo, imenso, com potencialidades que nenhum outro país do mundo tem. Nós temos tudo para dar certo, basta nós usarmos a administração para isso. O senhor tratando desse assunto, que nós temos tudo para dar certo, existe a possibilidade de recomeçar nesse cenário em que estamos vivendo? Existe, e o recomeço pode ser agora, pode ser nessas eleições. E eu chamo também a atenção de que não basta apenas olhar para a eleição do executivo, do governador ou do presidente, mas também olhar para o legislativo, porque o legislador também é importante. Não adianta você ter um bom governador, um bom presidente, se o teu legislativo não é tão bom, tão comprometido e não tem essa mesma visão e percepção de nação. Se não tem a mesma percepção e visão de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento estratégico nacional. Não é possível um país com tanta riqueza como é o Brasil. O Brasil é um país muito rico. Não é possível nós termos uma sociedade tão pobre, tão miserável, que empobrece a cada dia, onde cada dia a gente tem mais miseráveis. Tem alguma coisa errada. E a coisa errada está exatamente em dois pilares. Falta de um projeto de nação e falta de uma governança pública que seja ética e moralmente competente. Porque hoje ela, do ponto de vista ético-moral, não tem sido competente. Porque todos os desmandos morais e éticos que nós assistimos não são problemas de competência técnica, mas são problemas de incompetência moral e ética. Não é só ser eleito, é saber administrar. Chama atenção para isso, saber administrar. Quando eu sou eleito, eu tenho que entender que eu me coloquei à disposição do povo, da sociedade. Eu não posso governar para mim. Eu não posso legislar para mim e nem para grupos de poder. Eu tenho que legislar e governar coletivamente, para o povo, para a nação. Esse é o locus
não pode estar desviado este locus como é hoje para atender determinados interesses, fruto de determinados lobbies, que tem sempre permeado e, digo mais, dirigido muitas vezes as políticas públicas equivocadas deste país. Diretor, será que a gente consegue mencionar onde erramos nesse contexto da política brasileira? Quem sabe ainda nos falta um maior amadurecimento político e, portanto, um amadurecimento democrático. Nós ainda somos jovens na democracia, precisamos evoluir tanto na questão política quanto no exercício democrático. É claro que isso poderia se abreviar mais se tivéssemos uma educação brasileira melhor, que formasse melhor, que tivesse uma formação mais dialética, mais crítica de sociedade, de mundo e de governança. Um povo mais culto seria um povo mais crítico, portanto mais seletivo nas escolhas. E parece que tudo conspira para que o povo nunca tenha uma educação adequada para ser facilmente manipulado por equívocos históricos que a gente tem assistido neste país. Então nós sim podemos recomeçar quando a gente tem a festa da democracia, que são as eleições. A gente pode sim recomeçar dando uma educação mais séria, mais crítica, mais dialética em todos os níveis para toda a população brasileira. Não é só apontar erros, a gente também precisa fazer a diferença, precisa cobrar. Claro, precisamos saber cobrar. Não basta apenas sermos coniventes e ficarmos passivos. É que, na verdade, a gente vive um narcisismo social muito grande. Parece que cada vez mais nós estamos preocupados, cada um com o seu, e não com o todo, e não com o coletivo. Mas nós esquecemos de que a gente vive no mesmo país, numa mesma nação, no mesmo povo. E, portanto, todos nós somos corresponsáveis pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Então, a questão do espírito coletivo, do espírito cidadão, do espírito nacionalista é muito importante. Nós temos que ter orgulho de estarmos morando no Brasil. É aqui que a gente nasceu, é aqui que a gente sobrevive, é aqui que a gente cria nossos filhos e nossos netos. Portanto, nós temos que ser críticos, mas nunca perder a esperança e deixar de ser responsáveis por esta nação chamada Brasil. É um assunto que tem várias perguntas, mas vamos voltar ao nosso tema na administração. Qual é o perfil desse administrador que precisa fazer a diferença para que o nosso país volte a ser como era ou melhor? É um perfil de um administrador que tem uma visão holística, uma visão dialética, uma visão eclética, sistêmica, integrada, de mundo geopolítico e também de sociedade e de organizações. Este é o perfil. Um profissional que tem autonomia intelectual, que apesar da grande volatilidade que nós temos no mundo do trabalho e também na sociedade, ele consiga se atualizar, se reciclar e se realinhar nesse mundo do trabalho que cada vez é mais complexo e inusitado. Então esse é o perfil do profissional em administração que nós precisamos para a sociedade, para os governos, em todos os níveis, e para o mundo corporativo. Ou seja, um multiprofissional, aquele que vai dar conta de resolver todos esses problemas, ou pelo menos tentar. O profissional de administração é o único profissional que tem um ecletismo ímpar. Não há nenhuma outra profissão no Brasil e no mundo que tem condições de ter uma formação tão eclética como o administrador. Veja, ele tem que ser um economista, ele tem que ser um matemático, um estatístico, um contador, um advogado, um sociólogo, um antropólogo, um filósofo, um psicólogo. Ele tem que ser tudo, porque a gestão é isso. Então, o administrador, ele tem uma formação e uma atuação muito eclética. Isso o diferencia das outras profissões. Não é por acaso que a administração é tão demandada como campo de estudo. Não é por acaso que
que a administração é tão demandada no mundo do trabalho. De cada 10 demandas, 7 são na área da administração. Não é por acaso que as pessoas mesmo, sem terem feito a graduação em administração, quando fazem uma pós-graduação ou uma educação continuada, fazem ela em administração. Por quê? Porque todo ser humano, toda organização pública e privada prescinde da administração, necessita da administração, porque ela realmente é ampla, ela é útil, ela é necessária e ela gera diferença, ela agrega valor quando bem utilizada. E só pode utilizar bem as ferramentas da administração quem tem uma boa formação. Nesse contexto, deixamos o interesse de lado e sim, efetivamente, trabalhamos com a gestão pública. Claro, a gestão pública, veja, a gestão pública ela tem um papel importante porque ela mexe com a coletividade. Na administração privada, você tem interesses muito localizados, muito restritos para esta ou aquela corporação. Na gestão pública, não. O teu alcance da tua gestão, ele tem um escopo ampliado. Portanto, o teu cuidado, a tua responsabilidade é ainda maior. E quando você escolhe atuar na esfera pública, seja como um candidato que escolheu ser político e, portanto, ter um cargo eleito, seja por concurso, seja por cargo de confiança, seja comissionado, não importa. Se você está na atuação pública, você tem que entender que o teu cliente é o povo, teu cliente é o cidadão, teu cliente é a sociedade. Você está a serviço dele, você não está a serviço de você. Isso é importante ficar claro para qualquer servidor público, seja ele político, seja ele concursado, seja ele comissionado, seja ele em cargos de confiança. Ele está a serviço do povo. Vamos deixar uma dica, aproveitando a sua formação, a sua expertise, uma dica para aquele cidadão que ainda não sabe o que vai fazer, em quem vai votar, como que ele pode contribuir para essa melhoria na gestão pública e nessa melhoria nas eleições do Brasil. O senhor poderia dar uma dica para ele? Veja se está claro qual é o projeto de nação que ele tem para o Brasil. Se ele realmente tem uma visão de nação e não apenas de governo. Lembro que o governo está a serviço da nação e não o inverso. E o candidato tem que ter essa clareza. Ele tem que começar por ter muito claro qual é o projeto de nação que ele quer dar para o povo brasileiro. Essa é a essência. Eu insisto no projeto de nação, um projeto estratégico que realmente permita à nação brasileira auferir os benefícios das suas potencialidades estratégicas que o Brasil tem e que nenhum outro país tem, em todas as áreas. Isso é importante ficar claro. Falamos sobre planejamento estratégico e também vamos falar sobre o programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimento em micro e pequenas empresas. Diretor, a capacitação MPS tem dado o que falar positivamente, né? Realmente é um programa que veio para ficar, tem uma característica de perenidade. Desde a sua fase piloto que aconteceu em 2015 e que envolveu os estados do Rio de Janeiro, de Alagoas, Piauí, Pará e Maranhão. E na segunda fase ele envolveu mais 5 estados, que foram os estados do Sergipe, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e o Goiás. E agora já estamos na 3ª edição. Iniciamos as aulas com mais 5 turmas, que está envolvendo os estados de Santa Catarina, o estado de São Paulo, o estado de Roraima também, que agora está envolvido, e o estado da Bahia também, que faz parte deste programa, e também o estado do Ceará. São 5 turmas que estão em andamento e as 5 anteriores já estão recebendo seus certificados. Goiás já recebeu, o DF já recebeu, próximo será Sergipe, depois será Mato Grosso do Sul, que também irá receber os certificados de conclusão deste programa.
E o que a gente percebe é o seguinte, que a cada nova edição, o número de administradores interessados tem crescido exponencialmente. Este ano tivemos aí, passando já de 800, chegando a quase 900 candidatos para disputar as 55 vagas em cada um dos regionais. Isso demonstra a assertividade que o Conselho Federal e o CREAS tiveram a oferecer este programa e de inserir o administrador neste mercado, que é um mercado fantástico. Ele é importante tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. As MPEs hoje cumprem um papel social e econômico indiscutível. Nós temos proximamente de 9 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, portanto, inserir o administrador em conhecimento em MPEs permite uma inserção profissional fantástica nesse segmento, né? E se considerarmos que temos quase 9 milhões de MEIs, nós estamos falando aí de 18 milhões praticamente de empreendimentos de micro e pequeno porte e que necessitam do administrador, que necessitam da administração. Portanto, capacitar os profissionais de administração para esse segmento é de uma importância estratégica para a profissão e para o Brasil. Antes da gente dar continuidade, vale lembrar que tivemos um problema técnico pelo Facebook, mas, claro, volto aqui para representar quem está conosco, diretor de formação profissional, Mauro Kreutz. Ele que começou a falar do programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimentos em micro e pequenas empresas. Você pode acompanhar a gente aqui pelo CFA Play, pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. Vale lembrar que você pode mandar a sua pergunta, que será respondida pelo diretor no último bloco. Então vamos dar continuidade. E como é que funciona essa metodologia do programa? Nós temos um bom parceiro também, que é a FIA de São Paulo. A gente está bom de parceiros, né? Temos a FGV na certificação e a FIA na capacitação em MPS. Este programa ele é oferecido de forma dual, parte presencial e parte por EAD, né? Um material elaborado especificamente para as MPS, ele aborda somente conhecimento em MPS e ele também faz a transposição pedagógica do mundo conceitual para o mundo real. No final, é um curso de 120 horas, todo ele em módulos, né? E no final tem a parte vivencial, onde o administrador, participante do curso, acaba fazendo uma aplicação numa micro e pequena empresa do conhecimento que ele adquiriu. Depois a gente avalia essa aplicação deste conhecimento junto às MPS para ver o resultado que a intervenção dele gerou naquela micro e pequena empresa. Cabe salientar que também este programa, vejam a importância dele, portanto, ele é em parceria com a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa do MDIC. E ele hoje é uma das ações do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Brasil. É uma das únicas ações que foi, na verdade, acolhida por este fórum, que representa todo o universo das MPs do Brasil. Certo. Diretor, quanto tempo leva para que esse profissional se tornar consultor em micro e pequenas empresas? São 120 horas, ele praticamente passa o ano todo com aulas presenciais e aulas por EAD também. E coloca a mão na massa depois. E coloca a mão na massa depois, mostrando que ele é capaz, de fazer a diferença. Eu tenho dito nas aulas de abertura que de 3 oportunidades nós só temos uma oportunidade, ou uma chance de 3. Nós não podemos piorar a MPE, nós não podemos deixá-la igual, nós só temos uma chance, melhorar ela. E então, o senhor percebe esse é o isso? O senhor percebe isso? O senhor que está ali nas aulas, nesse tete-a-tete, o senhor percebe essa vontade desses profissionais em melhorar a gestão ali das micro e pequenas empresas? Sim, a gente percebe nitidamente que os administradores, eles realmente
adotaram o programa das MPS, viram nele uma oportunidade ímpar de se qualificar para este mercado, para esse segmento que é importante. Cabe também salientar que todos estes administradores capacitados, eles farão parte de uma rede nacional de administradores, consultores e MPS. E eles estarão no site da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, aptos a oferecer consultoria em MPS em função deste programa, deste curso em MPS que nós estamos oferecendo. E vale lembrar que a expectativa até 2019 são que sejam formados 1.500 consultores. Exatamente. E tem mais uma outra novidade. Na gestão do presidente Wagner Siqueira, nós agora vamos colocar, ou inserir, melhor dizendo, este programa na Universidade Corporativa do Administrador. Dessa forma, ele vai ganhar ainda mais capilaridade e virtuosidade no meio da profissão, no seio da profissão em todo o Brasil. Como que funciona essa inscrição para participar da capacitação? Você tem que ser administrador, registrado no seu Conselho Regional de Administração, estar em dia com as suas obrigações, tem um edital norteador que regula todo esse processo. Nós fizemos um sorteio blind, cego, depois, né? A gente tira um número, esse número está vinculado ao candidato, faz o sorteio, são 50 vagas externas e mais 5 vagas internas para colaboradores administradores nos CRAs e também para conselheiros regionais efetivos e suplentes que queiram também se capacitar. Diretor, parabéns pelo programa, Obrigado. Muito bom, por sinal. Obrigado. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar agora de planejamento estratégico que vai acontecer aqui em Brasília amanhã, quinta-feira e sexta-feira, para fazer a elaboração do próximo quadriênio 2019-2022. 2019-2022. Realmente vai ser mais um evento de muita importância, de muita relevância estratégica. É um seminário de reflexões estratégicas, onde todo o sistema vai ficar 2 dias imerso, refletindo estrategicamente os destinos da profissão. O tema deste ano, para onde vai a administração e para onde devemos ir enquanto sistema profissional. A abertura será feita pelo presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, e pelo presidente da Azul Linhas Aéreas, que é administrador, e vai nos contar como o planejamento estratégico, quando bem utilizado nas organizações, o que ele gera de resultados positivos. E ele vai contar para nós como o planejamento estratégico fez da Azul esta empresa maravilhosa que hoje está atuando no mercado brasileiro. Após isso, nós vamos nos reunir em grupos e vamos utilizar a metodologia do Oceano Azul, portanto, vamos refletir muito de forma azul, muitas reflexões azuis, que é a cor, inclusive, da nossa profissão. São 9 grupos, são 90 participantes, 10 em cada grupo, onde tem toda uma metodologia, tempos, prazos definidos, objeto das reflexões. O seminário vai gerar muitos insumos estratégicos. Esses insumos estratégicos depois eles serão consolidados e vão se tornar um mapa estratégico do sistema para daqui a 4 anos. Este mapa estratégico servirá como direcionador da gestão, da profissão, e dele irão emanar os projetos, os diferentes projetos, que estarão todos eles obrigatoriamente vinculados ao planejamento estratégico. Vou aproveitar o momento e utilizar a sua fala para dizer para quem está em casa que nós, do CFA Play, vamos transmitir a abertura do planejamento estratégico amanhã. Então, você é nosso convidado a participar. Retomando aqui, diretor, o senhor disse do tema central, para onde vai a administração e onde devemos ir. O que isso, de fato, quer dizer na atuação do profissional de administração no cenário de hoje?
O planejamento estratégico, esse seminário de reflexões, ele sempre é uma grande oportunidade para que a gente possa refletir livremente, harmonicamente, responsavelmente, de forma comprometida, qual é a nossa visão e percepção de futuro. Se estamos falando da economia 4.0, da Revolução Industrial 4.0, esse seminário vai permitir que a gente também reflita a administração 4.0, o sistema 4.0. Nós precisamos estar alinhados a esse tempo da 4.0. Nós não podemos ficar para trás. Então, essa é uma oportunidade muito importante. Nós vamos refletir em cima de 4 P's. Nós vamos pegar o mapa estratégico atual e vamos fazer 4 perguntas muito objetivas sobre o mapa estratégico atual. Uma pergunta: o que a gente faz hoje que não gera valor e que pode ser abandonado e ninguém vai sentir falta? A outra pergunta é: o que a gente faz hoje e dá pouca atenção, pouco tempo, pouco investimento, pouca inteligência e que se nós gerássemos ou dessemos mais atenção e prioridade, faria uma enorme diferença para a profissão. O terceiro P, ele vai nos remeter a refletir sobre o que nós hoje fizemos. Investimos muito tempo, recursos, inteligência e que não gera tanto valor e, portanto, nós não vamos abandonar, mas podemos reduzir a sua intensidade. E o último P, o que nós ainda não fizemos e que, se viermos a fazer, faria uma enorme diferença para a profissão, para os profissionais de administração. Dessa forma, a gente consegue, de forma muito autônoma, muito responsável, usando essas inteligências todas dos colegas que vão estar aqui a partir de amanhã, pensar e repensar a profissão. Nós temos uma riqueza incrível e nós não podemos perdê-la. Os grupos foram montados usando esta riqueza que nós temos no sistema, que se chama diversidade. Nós temos grandes conselhos, médios conselhos, pequenos conselhos, nós temos conselhos de todo o Brasil. Nós vamos misturar todos eles. Eles vão conviver, cada um com as suas expertises, com as suas inteligências, com as suas crenças, com a sua virtuosidade e vão agregar valor a isso. Veja que isso é de uma riqueza impressionante, você poder reunir o Brasil todo na sua diversidade para pensar a profissão durante 2 dias. É um momento único, ímpar. Eu lembro que eu coordenei, tive o privilégio também de coordenar em 2015 o planejamento estratégico, o seminário de reflexões estratégicas. E foram 2 dias de um aprendizado extraordinário. E não tenho a menor dúvida de que será novamente a partir de amanhã e depois de amanhã. Esse evento que só traz gente de peso, né? No último, se eu não me engano, foi o presidente da Fiat naquela época. Administrador também, e agora o presidente executivo da Azul Linhas Aéreas. Que também é administrador. Show de bola. Agora vamos tratar de como que a gente pode repensar a profissão pensando também no administrador. Pensando naquilo que vai nos trazer qualidade no profissional, na atitude, na gestão. Bom, primeiro, este mundo disruptivo, ele é diferente de um mundo de mudanças. No mundo de mudanças, sempre ficam vestígios do passado. Num ambiente disruptivo, exponencialmente disruptivo como nós vivemos, o passado é zerado. Isso é sério. Isso é complicado. Isso não é fácil. Isso é complexo, isso exige muita preparação, muito cuidado e muita responsabilidade. Mas tem uma coisa mais importante, que é a mais difícil. Isso exige desapego. Nós precisamos nos desapegar, senão nós não vamos mudar. A mudança e a acomodação para um ambiente 4.0, para uma administração 4.0,
vai exigir muito desapego. Tudo aquilo que já deu certo um dia não significa que se tornará necessário e não vai continuar dando mais certo. Nós temos que, então, repensar comportamentos, repensar conceitos, repensar comportamentos e, obviamente, a maneira de lidar com a administração. E isso passa pela formação. O ensino da administração nunca foi tão duramente convocado a mudar. O ensino da administração, com raras exceções, continua na Revolução Industrial 1.0, preparando gente para um mercado 4.0. Isso não está dando certo. Pensar a administração, pensar a mudança da administração, passa por repensar o modelo de ensino que está sendo oferecido hoje na formação dos profissionais de administração. E agora é você quem manda e você quem faz a pergunta para o diretor da Câmara de Formação Profissional, Mauro Kreutz. Preparado, diretor? Preparado. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta que foi enviada por Maíra Oliveira. Eu sou formada em administração, porém eu não dei entrada no conselho. Portanto, eu posso atuar como administradora? Não, não pode. Você só é administradora depois que tiver o registro. O diploma nada mais é do que a prova da formação recebida. A atuação profissional, ela requisita o registro profissional, ele é obrigatório. A segunda pergunta que enviou foi Sidney Cardoso. É possível que a certificação se transforme em exigência para determinadas funções na administração, como acontece com a OAB, para advogados serem representantes de réus e vítimas em processos? Na verdade, não podemos confundir a certificação com o exame de ordem, como eu já falei anteriormente. A certificação profissional, ela é uma aferição por competências profissionais e ela não é ad eternum, como é o exame da ordem. Você fez uma vez e pronto, vale para o resto da vida. A certificação profissional deste mundo contemporâneo, corporativo e do trabalho, você renova ele a cada 4 anos. Isso quer dizer que você tem que continuar se atualizando, se reciclando. Nós vivemos a era dos nanocertificados, a gente tem que reunir certificados o tempo todo, se atualizar o tempo todo. Então ele não se equipara ao exame de ordem. Mas o que a colega fala é uma coisa importante. Sim, nós queremos que a certificação se torne um requisito do mundo corporativo, a tal ponto que quando os empregadores fizerem recrutamento e seleção nas áreas da administração, eles exijam, primeiramente, que a pessoa seja certificada naquela área. Esse é o nosso desejo de maturidade da certificação profissional. E vamos além. Mais à frente, nós já estamos, inclusive, pensando em criar certificações em cada área em 3 níveis. No nível mais elevado, estratégico, para CEOs, presidentes, no nível de diretores, no nível de intermediário de superintendentes, gerentes e também para supervisores. Quer dizer, isso é possível que aconteça. Então nós vamos certificar para diferentes níveis. Nós já temos certificações no Brasil e no mundo que inclusive certificam em diferentes níveis. Nós queremos também chegar nisso, de certificar em diferentes níveis. Mas a colega realmente chama a atenção para uma coisa absolutamente importante. Nós queremos tornar a certificação um requisito de entrada para o mercado de trabalho. Lembrando que você que faz a pergunta aqui para o diretor da Câmara de Formação, aqui do CFA. Diretor, vale lembrar que... Qualquer pergunta, né? Qualquer pergunta. Então vamos à próxima pergunta, ela é grande e eu vou ler ela toda. Ela foi enviada por André Costenaro. Acho que deveria ter uma prova generalista ao final do curso. Se a pessoa passa, ela pode se inscrever no CFA, ou seja, sem anuidade para o Conselho. Caso contrário, desta forma o CFA iria fiscalizar as universidades para melhorar o ensino. O CFA quer anuidade de técnico, tecnólogo, bacharel, mesmo os mesmos não tendo competência que não foi adquirida na universidade. Agora vai a pergunta. Enquanto não tiver excelência no ensino, perde a credibilidade, o título pouco podem contribuir numa empresa ou negócios. O que o CFA pode fazer em relação a isso?
Uma pergunta muito inteligente, muito pertinente. Ela vai permitir eu refletir um pouco mais amplamente sobre essa questão. Em primeiro lugar, temos que deixar claro que não cabe ao sistema CFA, CRAs, se envolver com a questão da formação. As universidades, as faculdades, elas têm uma legislação própria, elas têm um marco regulatório próprio e elas são autônomas, elas cuidam da formação. Nós, da profissão, cuidamos do exercício profissional. Então, esse é um primeiro ponto. Nós hoje colaboramos com o sistema, com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, com o próprio INEP, com as instituições de ensino, a gente faz seminários, faz palestras, a gente tem um bom diálogo. Mas nós não podemos criar obrigações ao sistema educacional, porque ele é regido por legislação própria. Então, esse é um ponto muito claro. A segunda questão que a colega me incitou aí a refletir é de que nós já estamos vivendo um período que eu chamo de período expulsório. O que é o período expulsório? O mercado está expulsando aqueles profissionais deformados, mal formados, que têm diplomas vazios, que por trás do diploma não tem absolutamente nada, nenhuma competência objetiva em administração. O mercado está expulsando. Não cabe a nós não temos como regular isso. Nós somos, por lei, uma autarquia federal. Nós cuidamos do exercício profissional. E é claro, como em qualquer outra agremiação, em qualquer outro conselho profissional, nós temos 32 conselhos profissionais no Brasil, nós somos um dos conselhos, todos cobram a sua anuidade. A nossa, curiosamente, é a mais barata de todas, tem um valor mais baixo, é um valor insignificante para eu ter uma profissão. Eu sempre tenho dito também, e vou dizer para todos que nos ouvem aqui, para a colega que fez esta inteligente pergunta, de que é uma tragédia de vida você estudar 4, 5 anos e não ter uma profissão. Não é possível você estudar 4, 5 anos administração e não fazer o teu registro profissional e não poder dizer que eu sou um administrador, que eu sou um tecnólogo, que eu sou um técnico, enfim, que eu sou um profissional de administração. Eu sou um profissional de administração quando eu me registro. Então, não se registrar, você não conclui o teu ciclo de vida profissional. Você aborta ele no final. Então, você faz um projeto de vida, você escolhe o teu curso, faz um bom curso, cola grau, faz o registro profissional. E depois estuda o resto da vida. Porque hoje a gente não tem como parar de estudar, porque senão a gente fica rapidamente obsoleto. Exatamente. Tem uma posição aqui, diretor, da Jaqueline Mota. Tem que saber escolher um bom líder, porque sabemos que tem como mudar sim. Como que a gente pode escolher um bom líder? Um bom líder a gente escolhe, em primeiro lugar, fazendo uma boa observação deste líder, do perfil desse líder, das intenções desse líder, dos conceitos que embasam esse líder, da forma de pensar e agir desse líder. Então, cabe a nós termos maturidade intelectual, discernimento, dialética que permita ter a criticidade adequada para avaliar os proponentes, os pretendentes a supostos líderes. Nós podemos sim, temos todos os mecanismos para aferir previamente quem reúne e quem não reúne as condições ideais para nos representar, para liderar esta nação brasileira. Perfeito. Lembrando que mandem as suas perguntas, porque o diretor da Câmara de Certificação Profissional, vai responder ao seu questionamento. Quinta pergunta vem da Maria Paula. A certificação profissional pode ser um diferencial, mas como faço para mostrar para o meu empregador que ela realmente é um diferencial? De duas formas. Nós fizemos uma parte e você vai fazer outra parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, dialogando com os empregadores, com o setor produtivo, mostrando o que é a certificação, para que ela serve, como ela está estruturada, o que ela afere e que garantias ela permite entregar ao empregador. A outra
é você, depois de certificado, realmente ter um comportamento, um desempenho e uma performance alinhada às demandas da sua área, que pode ser uma das 5 áreas. Uma parte é sua, uma parte é nossa. Nós vamos fazer e estamos fazendo a nossa. E certamente, se você obter a certificação, eu não tenho a menor dúvida que você também fará a sua parte. E todos os que tiverem a certificação farão a sua parte, porque eles vão reunir as condições para tal. A certificação, ela é absolutamente seletiva, ela é criteriosa, ela é exigente. Ela realmente vai aferir competências profissionais nessas 5 áreas e depois nas 8 áreas. Tem mais uma pergunta aqui do Anderson Costa, do CRA de Santa Catarina. Por que o sistema CFA-CRAs não exige que graduados em administração nos cargos inerentes a quem de fato possui diploma nos cargos públicos, principalmente para aqueles casos de cargos em confiança? É difícil, a área pública ela é regida por editais. Nós temos atuado de uma forma muito dura, muito implacável, muito proativa junto aos editais de concursos públicos. Isso é fato e isso merece um registro pela assertividade de todo o sistema, porque ele tem sido muito vigilante nos editais de concursos públicos. Agora, os cargos de confiança, o bom senso recomendaria isso, mas nem sempre esses políticos que a gente escolhe têm este bom senso, têm essa responsabilidade, têm este cuidado de colocar profissionais certos nos lugares certos. Cabe a nós fiscalizar, cabe a nós exigir, cabe a nós cobrar. Porque se este governante é um governante sério, que tem compromisso com a nação, que tem compromisso com o seu povo, que tem compromisso com o cidadão, ele deveria ter este cuidado, deveria ter essa responsabilidade ética e moral e profissional de não colocar pessoas que não tenham o devido preparo em lugares para exercer atividades para os quais ele não reúne competências. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e continue mandando as perguntas. Eu vou ler a próxima do Henrique Medeiros. O ONECAD realmente traz um novo patamar para a profissão. Mas como isso vai nos ajudar no dia a dia, o dia a dia do profissional? Na verdade, o ONECAD ele permite nós monitorarmos melhor os profissionais da administração. Por exemplo, se nós soubermos onde eles estão, o que fazem, qual é a sua área de atuação, tanto para nós podemos desenvolver programas de capacitação específicos, porque nós sabemos onde ele está e nós podemos ajudá-lo. As instituições de educação superior, ao saberem onde estão os seus egressos, onde atuam, o que fazem, quem são efetivamente, também pode desenvolver programas de educação continuada de forma muito customizada, de forma muito específica, para ajudar a melhorar a performance e o desempenho desses profissionais. Vejam que isso terá um alcance posterior muito profícuo, muito bom, tanto para a profissão, que pode desenvolver programas de capacitação dos seus profissionais, bem como também as instituições de educação superior poderão oferecer também programas customizados que atendam especificamente às demandas do profissional, porque sabem onde ele está e o que ele está fazendo. Próxima pergunta da Laura Cardoso. O CFA desenvolve projetos na área de formação profissional, pelo que vi pela entrevista. Mas por que não vemos este resultado quando procuramos emprego? Porque somos tão desvalorizados. Eu não acho que nós somos desvalorizados, pelo contrário, eu acho que nós somos muito valorizados. E eu falo por mim. Eu me sinto muito valorizado como profissional. Eu tenho dito que a minha autoestima, diferente a de muitos, não está lá no tornozelo. Eu tenho 1,77 de altura. Minha autoestima profissional, não sei quantos metros tem. Então eu tenho muito orgulho do que eu sou, tenho muito orgulho do que eu faço. O reconhecimento profissional, ele não se dá via carteiraço.
ele não se dá via cartório, ele se dá via competências profissionais, ele se dá via desempenho profissional. O mercado está ávido por gente boa, por gente qualificada. Agora, quando a gente não cuida bem da formação profissional, o mercado ele é rigoroso, ele é seletivo, ele não perdoa. Eu sempre dizia para os meus alunos, eu vou testá-los até o limite, porque aqui na academia vocês podem errar, o máximo é vocês reprovar, lá fora vocês vão perder o emprego. Então, eu acho que se nós cuidarmos bem da nossa formação, acreditarmos no nosso potencial, acreditar quem nós somos e o que podemos fazer, o mercado nos quer muito. Todas as pesquisas, todos os estudos revelam que os profissionais de administração são os profissionais mais demandados. O que acontece muitas vezes é um desalinhamento entre as demandas requeridas e a formação e as competências existentes nos profissionais. E isso remete à formação na graduação de cada um de nós. Próxima pergunta é do Samuel Pablo Ferreira, ele que fala: eu acompanhei a entrevista do presidente do CFA, Wagner Siqueira, e quando ele falou do ONECAD, disse que tínhamos profissionais administradores recebendo Bolsa Família. Como isso é possível? Diante desta informação, o que vocês podem fazer? É sempre muito triste a gente ficar sabendo dessas coisas, mas o ONECAD está sendo implacável. Ele mostra absolutamente tudo, inclusive mostrou essa realidade. Já que a pergunta auspiciosamente veio sobre este assunto, eu quero dizer que nós temos 803 colegas de profissão no Bolsa Família pelo ONECAD, por duas razões trágicas. Uma razão trágica é que a metade deles não tem renda realmente. Isso é uma tragédia. Veja, a pessoa estudou, se dedicou 4, 5 anos, estudou administração e não tem renda nenhuma. Isso é uma tragédia. E a outra metade é por uma outra tragédia. Essa é por uma tragédia ético-moral. Metade ganham de 7 a 14 mil reais e tem de 1 até 3 empresas. Essa é por uma outra razão trágica, tá certo? Então são duas razões trágicas. O que nós estamos, obviamente, fazendo, com todo zelo, com todo cuidado, até porque o presidente Wagner é um homem cuidadoso, zeloso, correto, ético, além da sua peculiar inteligência, é um homem visionário, é um grande líder. Nós vamos ter que tratar isso, obviamente, a partir do nosso código de ética e, quem sabe, provavelmente, fazer os enquadramentos éticos necessários. Mas aproveitando também esta alusão, eu quero dizer uma coisa interessante. Vocês sabiam, por exemplo, que 62% dos profissionais em administração registrados são empresários, têm empresas? 59% são empregados, mas também têm empresas, parte deles, em torno de 18%. Mas 62% têm empresas, são empresários. Veja que dado curioso. O profissional da administração, ele também tem uma característica empreendedora. Isso é muito bom para um país que tem a 7ª taxa empreendedora do mundo. O Brasil tem hoje a 7ª taxa empreendedora do mundo, segundo o último relatório do GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é o monitor global de empreendedorismo que eu acompanho há mais de 10 anos. Vamos então à última pergunta. Ela foi escrita pelo Enzo Araújo. Quando o curso de MPS será implementado em todos os estados? Queria muito fazer e quem sabe começar a atuar nessa área que parece que está bem promissa no Brasil. A partir do ano que vem, ele deverá entrar na plataforma da Universidade Corporativa do Administrador. E dessa forma ele terá um alcance nacional, terá uma capilaridade nacional
e certamente ele vai poder atender a toda a nossa comunidade e também irá ao seu encontro com toda certeza. Vai ser um privilégio se você também buscar essa capacitação IMPS. Tenho a certeza que você estará fazendo uma excelente escolha profissional. Enzo, então, resposta está aí, dada pelo diretor da Câmara de Formação Profissional, Mauro Cross. Diretor, muito obrigado pela entrevista, disponibilidade de vir até aqui no nosso estúdio da Câmara de Desenvolvimento Institucional do CFA, com sede em Brasília. Obrigado pela participação. Eu que tenho que agradecer por essa oportunidade de dialogar com os meus colegas de profissão. Quero deixar uma mensagem de que vocês têm que sentir mais orgulho da profissão. Temos que elevar a nossa autoestima. Essa profissão é maravilhosa, essa área é encantadora. Se eu tivesse que escolher novamente, eu novamente escolheria a administração, eu novamente escolheria ser administrador. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser ensinar a administração e fazer a administração. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Se chegou agora no finalzinho, não se preocupe, nós vamos disponibilizar toda essa entrevista no YouTube. Eu agradeço imensamente pelo carinho e novamente pela audiência e te convido a acompanhar nas próximas vezes a nossa editoria ADM Entrevista. Aproveite, vá lá no YouTube, /CFA TV Oficial, para acompanhar tudo o que acontece no Conselho Federal de Administração, no sistema CFA-CRAs e no mundo da administração. Eu, Paulo Melo, fico por aqui e agradeço a sua companhia. Até mais.